já sabe que a gente nunca realmente estamos sozinhos, certo? Que pensamentos que você acredita serem seus podem não ter nascido de você. Que existe uma guerra silenciosa, travada no campo invisível da mente. Isso não é teoria conspiratória, é espiritualidade. Segundo relatos trazidos por André Luiz, existem espíritos que observam encarnados, observam hábitos, observam fraquezas, observam impulsos. Mas de acordo com o que eu tenho vivido pessoalmente, também tem outra situação, a de encarnados observando encarnados. Mas como isso? Encarnado vendo encarnado? Como assim? Pois é, numa situação de espionagem espiritual. Como? Em desdobramento, gente. Em desdobramento, simples assim. As pessoas se amarram com as trevas para coletar dados, para obter informações. Mas para quê? Para que se dá esse trabalho? Para que se vender para as trevas? Pela satisfação dos próprios desejos inferiores, por ambição, por desejo de poder, dinheiro, mulheres, homens, depende da pessoa. Aquilo que ela gostaria de ter e não tem, ela negocia a sua moral, a sua índole. Grave isso. Mas isso não é coisa da imaginação, não é coisa de filme, espionagem espiritual. Não. Pior que não. É a vida real. A sabedoria espiritual afirma que o mal se utiliza de ferramentas específicas para atuar na humanidade. E as principais são o mapeamento de informações, pirâmides hipnóticas, torres de controle mental e induções diretas. As trevas querem informações para manter o seu poder, para espalhar o seu comando, para obter cada vez mais pessoas sob o seu controle e a quem não conseguirem controlar, atingir em seus pontos fracos. No livro Libertação, de Chico Xavier, pelo André Luiz, vemos verdadeiras organizações espirituais que estudam padrões mentais para induzir desequilíbrio. Não é fantasia, é sintonia. Porque no mundo espiritual, ninguém invade onde não encontra brecha. Você tem vigiado seus pensamentos? Ou está sendo vigiado por eles? A espionagem espiritual não começa do lado de fora, ela começa aqui, ó. André Luiz descreve que pensamentos repetidos criam campos vibratórios, ódio constante, vício cultivado, culpa alimentada. Tudo isso gera afinidade, e afinidade é convite. Como ensinou Jung, até que você torne o seu inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Será que muitos ataques espirituais não são apenas sombras internas que ganharam eco? As nossas imperfeições, os nossos desejos, anseios materiais, a nossa ganância, o nosso orgulho,
tudo é gatilho para que as trevas nos aliciem e consigam nos controlar, nos comprar, nos dominar, para que entremos nos seus planos de conquistas. Fama, dinheiro, poder, sexo, domínio, sucesso. Quantos ecos nos chamam para nos vendermos? Ecos que carregamos em várias existências, há muito tempo. E a que custo? A que fim? Como já foi falado, as legiões trevosas têm setores especializados em inteligência espiritual. Por exemplo, no mapeamento de informações, dedicam-se à coleta de cruzamento de dados de encarnados e desencarnados, como rotina, hábitos, interesses, desejos reprimidos, fraquezas íntimas, potenciais não concretizados, informações das últimas encarnações. E tudo para realizar uma análise tática e implementar uma ação sobre o alvo. A especialização do mal em espionagem espiritual visa especialmente descredibilizar médiuns e fontes de luz, impedindo o acesso da humanidade ao esclarecimento. E quando percebemos, há uma influência constante sussurrando: desista, exploda, ceda, você não presta. Essa voz é sua ou alguém aprendeu a usar a sua própria sombra contra você? Eu dei o exemplo que foi de mapeamento de informações, mas tem outras coisas que a gente precisa se alertar, como por exemplo as pirâmides hipnóticas, que atuam como emissores e receptores de programação energética mental, gerando vibrações capazes de influenciar comportamentos de massa. Também tem as torres de controle mental, que funcionam como antenas de retransmissão das pirâmides hipnóticas, difundindo mais os conteúdos já passados, ampliando os sinais de alcance. E ainda, as trevas fazem induções diretas, visando indivíduos-chave específicos para cada fim. Alguns que já influenciam massas na vida normal, aqui no mundo físico. E esses ainda recebem treinamento especializado e missões efetivas. Mas aqui vem o ponto mais poderoso dos ensinamentos de André Luiz. Não existe espionagem espiritual sobre uma mente disciplinada. Luz não combina com sombra. Ele mostra que a vigilância moral, a oração sincera e a elevação de pensamento alteram completamente a sintonia. Espíritos inferiores não suportam vibrações elevadas. Eles não são onipotentes, são apenas compatíveis. E isso muda tudo. Porque significa que você não é vítima, você é sintonizador. É claro que o bem também tem suas armas contra o mal. Assim como existe uma rede de comunicação voltada para a indução negativa, também existe a parte luminosa. Existem as pirâmides de Serapis Bey, que não visam controlar a mente humana, mas sim impulsionar pensamentos elevados, promovendo o crescimento espiritual e conduzindo o ser humano pela senda da evolução. A verdadeira guerra espiritual não é externa, é frequência, é escolha, é consciência. Você alimenta o quê? Medo, revolta, rancor ou disciplina mental?
perdão, propósito. A espionagem espiritual só encontra acesso onde há identificação. A lei de atração opera tanto para o bem quanto para o mal. Quando o indivíduo aceita as emanações das pirâmides hipnóticas e se submete ao controle mental dessas torres, é que, na verdade, há dentro dele mesmo desejos e pensamentos que ressoam com as vibrações negativas emitidas. Da mesma forma, a sintonia com o bem ocorre quando há uma ressonância com os princípios superiores. Como André Luiz diz em suas obras, cada criatura vive cercada com as inteligências invisíveis com as quais se harmoniza. Com quem você está se harmonizando? Talvez a pergunta não seja: estão me espionando espiritualmente? E tampouco estão me usando para espionar espiritualmente alguém? Mas sim, a verdadeira pergunta é: que tipo de energia eu estou emitindo? Porque se existe vigilância invisível, também existe proteção invisível. Mentores não forçam, mas acompanham. E a sintonia com o bem é mais poderosa que qualquer estratégia sombria. A mente é território sagrado e toda guerra invisível começa com um pensamento. Vigie, ore, escolha, porque no mundo espiritual pensar é agir. E você? Já sentiu com consciência a influência espiritual que você recebe? E como isso age na sua conduta?